Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da EBD Inovadora. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Neves, pastor na Assembleia de Deus em Belém do Pará. E hoje, meus irmãos, nós estamos aqui com uma missão muito nobre, para trazer e compartilhar com vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Esse é o nosso canal da EBD Inovadora. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude a crescer este canal, alcançando mais vidas, alcançando os nossos irmãos professores, alunos da Escola Bíblica Dominical e todos aqueles que amam a Palavra de Deus. Então vamos juntos construir uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso, uma EBD de resultado para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, hoje nós estaremos estudando, compartilhando com os irmãos, a lição de número 10, 1 Coríntios 13, amor, caminho excelente. A nossa lição de hoje tem 3 objetivos práticos, objetivos simples, mas que nós precisamos, ao expor essa lição, você professor, ao expor essa lição, procurar alcançar esses objetivos. Esteja focado nos objetivos para que nós tenhamos aí mais êxito, no aprendizado, ao compartilhar aqui o conhecimento da Palavra de Deus. O primeiro objetivo é assimilar a importância do amor. O segundo objetivo, discernir o que é e o que não é o amor. E o terceiro objetivo, incentivar a prática do amor cristão. Então, esses são nossos objetivos de hoje. Como nós falamos, a lição de número 10, 1 Coríntios 13, amor, caminho excelente. Texto áureo da lição de hoje. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Nossa verdade prática nos diz da seguinte maneira: sem amor, o exercício de qualquer dom do Espírito se torna inútil. Então, olha a importância da nossa lição para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional, secular, a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional. Então, o amor é a base, é a estrutura, é a coisa fundamental para a nossa vida, para a vida do cristão. Então, a verdade prática que é muito importante você incentivar o seu aluno a compreender e viver essa verdade prática, praticar essa verdade, Porque sem o amor, o exercício de qualquer dom, qualquer habilidade, qualquer serviço, não tem serventia nenhuma. Esse capítulo 13, de 1 Coríntios, Paulo, quando ele começa ali a introduzir o capítulo 13, ele aproveita essa oportunidade para ensinar que o propósito de Deus para os dons espirituais é que sejam exercidos com amor. Então, esse capítulo 13, Paulo vem ensinar isso, que esse exercício, a prática dos dons espirituais, por parte daquele que vai exercer, que vai desenvolver, a base deve ser o amor. Paulo, então, ele vai chamar aqui de caminho mais excelente, Ele vai falar que o amor é o caminho mais excelente, é o caminho que nós devemos trilhar, exatamente porque este amor, aquilo que nós vamos desenvolver, fazer, quando ele está pautado no amor, ele vai livrar o cristão, Ele vai guardar o cristão de toda sorte de vaidade, toda sorte de egoísmo, egocentrismo, Porque às vezes o cristão, ele pensa que por ele ser usado por Deus por um dom, ele tem uma concepção errada de que ele é melhor do que o irmão, de que ele é melhor do que o outro crente, porque ele é usado por Deus. Então, a prática do amor, a fundamentação do amor no exercício dos dons, nos guarda disso, porque através do amor eu vou compreender que não sou eu não sou mais importante que o irmão. Então, o amor ele vai nos guardar disso. Então, observe que é muito importante isso daqui para você compartilhar com o seu aluno, para que o aluno entenda, o novo convertido entenda, o crente veterano entenda que
a base de tudo é o amor. Nós precisamos exercer todas as nossas atividades, todos os dons do Espírito para a edificação da igreja. Não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. É para a edificação do outro, é para a edificação da igreja. E isso deve ser feito com amor. Bendito seja o nome do Senhor. O primeiro ponto da nossa lição, nós vamos ver justamente isso. Sem amor, nada vale. Então, nos primeiros versículos, Paulo ele já está falando sobre isso. O capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo ele não está trazendo aqui a ideia de uma poesia, algo romântico, né, para ser celebrado em cerimônias religiosas, cerimônias matrimoniais. Não é isso, irmão. Ele está justamente exortando a igreja que estava vivendo um período turbulento de divisão, de facção, né, de intriga, de contenda. Então, Paulo ele está trazendo justamente isso, a prática do amor, para que acabasse aquela confusão, né, a divisão, a guerra entre os irmãos. Então, estava faltando ali amor. A igreja de Coríntios, apesar de ter muitos dons, não faltava dons na igreja de Coríntios, mas Paulo está trazendo aqui o caminho mais excelente, que é o amor. De que forma a igreja deve viver? Então, a igreja de Coríntios, ela vivia esse momento de briga, de guerra, né, de desunião, e Paulo está trazendo aqui um caminho excelente, né, um caminho mais excelente, mais importante do que os dons, que é o amor. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o primeiro item, ele vai tratar sobre línguas. Primeiro ponto da nossa lição, Paulo vai tratar sobre línguas. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 1, nos diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Então, olha o que Paulo ele começa aqui, logo no primeiro versículo, trazendo à igreja. Alguns irmãos estavam vaidosos, se orgulhando, porque eram cheios dos dons espirituais, se achavam mais importante. Aí Paulo ele vai dizer aqui, olha, aquele que fala em língua, mas não demonstra amor para com os outros, né, para com o irmão, é comparado, segundo Paulo, a um prato, né, a um símbolo, né, digamos que fosse um prato de bateria, né, o baterista bate lá e faz aquele barulho, aí às vezes, né, o barulho é tão intenso, tão grande que agride, né, a audição dos irmãos, né, perturba. Então, olha o que Paulo está falando aqui. Você está se achando alguma coisa, mas se você exerce esse dom, você pode até falar em línguas, mas se não tem amor, você mais está perturbando do que ajudando. Isso é como um prato grande, né, de metal que bate e sai aquele som, mas é algo inútil, é algo vazio, não ajuda em nada, só perturba. Então Paulo ele vai trazer a palavra justamente aqui para dar um choque nos irmãos, para eles compreenderem, né, o real propósito dos dons. Não é para exaltar a nós mesmos, é para edificar o outro, não tem a ver conosco, tem a ver com o outro. Então é isso que Paulo está fazendo. O seu comportamento está soando da mesma maneira e podem perturbar mais do que abençoar. Olha o choque aí para esses irmãos, né? Ele vai descobrir agora que essa atitude dele sem amor, essa atitude recheada, embalada com vaidade, com um sentimento de orgulho, ele mais perturba do que abençoa. Então Paulo vai trazer esse choque aqui, esse confronto com a palavra de Deus. E vale para nós hoje, porque às vezes a gente é vaidoso, a gente acha que a gente prega melhor, a gente acha que a gente canta melhor, a gente faz o trabalho melhor, a gente é vaidoso. Nós nos achamos, como dizem, mas aí a palavra de Deus hoje vem fazer para a gente, olha, se você não tiver amor, se você não estiver se preocupando com o outro, você é como um prato grande que ao ser batido, a ser utilizado, é vazio, é frio, não tem vida, não vale de nada, só perturba, não abençoa, só faz perturbar. Aí, meus irmãos, nós vamos para o subponto 2, profecias, ministério e fé. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de
transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Olha só, mais uma vez aqui. Paulo ele trata no primeiro subponto acerca das línguas, e agora, nesse segundo subponto, ele vai tratar sobre as profecias, ministérios e a fé. Olha, profecias servem para a edificação do corpo de Cristo. Mas como isso pode acontecer com o profeta vazio? Ainda que recebesse o maior dos dons do Espírito, a capacidade de ouvir a voz de Deus, entender suas revelações, comunicar suas verdades e demonstrar um nível de fé que evoca o poder de Deus. Um cristão não seria coisa alguma. Sem o amor, não vale de nada. Não vai servir eu falar, conhecer todos os mistérios, ser usado no dom de profecia, né, receber a palavra de Deus e transmitir para o povo, né, sendo um profeta de Deus, recebendo a mensagem, transmitindo a mensagem, conhecer toda a ciência, todos os mistérios, tendo uma fé grandiosa, não é? E orar e o enfermo ser curado, transportar os montes. Irmãos, se não tiver amor, não serve de nada. Que decepção, né? Que coisa triste. E a gente vê essa realidade nos nossos dias. Pessoas que são usadas por Deus, pessoas que realmente são usadas através dos dons, mas exercem essa prática sem amor. A sua motivação não é o amor. A sua motivação é a vaidade, é o status, é a posição, é ser visto, é ser louvado, é ser reconhecido. E aí Paulo está dizendo, olha, se você age assim, é inútil, não vale de nada. A ideia aqui não é anular os dons ou dizer que os dons não servem de nada, né, ou não tem nenhum valor. Não é isso, meus irmãos. Não é essa a ideia, porque os dons são reais. Nós cremos na atualidade dos dons. Nós cremos no exercício dos dons na nossa atualidade. Nós cremos nisso. Então a ideia não é anular os dons espirituais, né? Eles continuam úteis, trazem muitos benefícios para a igreja, são benéficos. É o Espírito que dá, é o Espírito que distribui. Porém, fica bem claro aqui que os dons devem ser exercidos com amor, decência e ordem. Então, você é usado por Deus, aprenda essa lição. Seja usado e que a sua motivação não seja a vaidade, não seja o orgulho, mas seja o amor a Deus, o amor ao próximo, em querer ver o bem do outro, em querer ver a igreja crescendo, a igreja sendo edificada através dos dons e talentos que Deus lhe deu. Então, exerça, mas com amor. E aí você vai ver que os resultados serão melhores, os resultados serão maiores, tanto na sua vida quanto na igreja de Deus. Os dons são atuais, são para a edificação da igreja, é o Senhor que dá, é o Senhor que distribui, mas devem ser exercidos com amor. Glória a Deus. O terceiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre bens e autossacrifício. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então Paulo agora ele entra numa outra dimensão, ele se aprofunda mais. Ele não está mais falando somente em falar em línguas, em transmitir uma palavra profética, ser usado com dons da fé. Não, Paulo está se aprofundando mais e falando aqui de bens, de autossacrifício, de dar vida, de morrer em lugar do outro, entregar o seu corpo para ser queimado. Que coisa nobre, né? Aparentemente, nós olhando assim, é algo nobre. Pessoas que fazem obras grandiosas, benefícios grandiosos, sacrifícios grandiosos. Parece algo até correto, parece algo benéfico, proveitoso, algo grande. Mas Paulo, ele está dizendo aqui, olha, mais uma vez, se não tiver amor, se a motivação não for o amor, nada disso vai aproveitar. Então, meus irmãos, Deus, ele não está interessado aqui em ver que você é usado, através dos dons.
em ver as obras que você está fazendo. Ele não está só interessado nisso, ele está interessado também na sua motivação. Qual é a sua motivação? É isso que Deus quer ver. Ele quer ver se esses bens que você está doando, que você está ofertando, que você está distribuindo, esse sacrifício que você está fazendo, seja pela família, seja no trabalho, seja na obra de Deus, né? Esse autossacrifício, se a motivação dele, né, desse trabalho é o amor, está diante de Deus, você está honrando a Deus. Então traga isso para o seu aluno. Traga isso para o seu aluno da escola dominical, traga isso na sua classe de discipulado, né? Esse Cristo que está sendo gerado agora, que está sendo formado agora, para que ele seja bem formado e não deformado, com ensinos errados, com ensinos errôneos, né? Que centraliza no homem, mas que ele aprenda desde cedo que o centro é Cristo, que o centro é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, que a nossa motivação é o amor, não é a promoção própria, não é a exaltação própria, não, é a edificação da igreja. A motivação é o amor, bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele esclarece, esclarece que abre mão de todos os bens, dando aos pobres, como sugerido lá ao jovem rico, né, que Jesus ele fala, ou até mesmo sacrificar a própria vida. Sem amor é um ato sem proveito algum, porque o ato de Deus dar o seu Filho, Jesus, foi tão poderoso. E por quê que foi tão eficiente, tão eficaz, tão poderoso, tão grandioso? Justamente porque a motivação era o amor. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o segredo está aqui, a motivação deve ser o amor. Quando eu faço algo para Deus no reino, na obra, e não tem amor, é como o prato de metal, é só barulho, mais prejudica do que ajuda. Mas quando eu faço com uma motivação certa, que é o amor, aí, meu irmão, é uma ferramenta poderosa, é algo grandioso, é algo que vai trazer um resultado excelente, porque está pautado, respaldado no amor. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus vai olhar e vai ver que a motivação é o amor, com certeza Ele vai aprovar, e o resultado vai ser grandioso em nome do Senhor Jesus. Aí nós vamos então agora para o segundo ponto da nossa lição, que é o amor resolve tudo. E aí, irmãos, aqui eu quero chamar a atenção para você, professor, que no domingo estará ministrando, ter muito cuidado com este ponto. Preparar o seu plano de aula, organizar, dividir direitinho o tempo, porque esse ponto aqui, ele é muito grande, tem muita informação, tem muita orientação. Então, se você não tiver o cuidado, você pode se perder no tempo e ficar preso somente nesse ponto aqui e não dar prosseguimento na lição. E nós precisamos alcançar todo o conteúdo da lição, tá bom? Então, fica uma dica aqui, se organize, faça um bom planejamento da sua aula do domingo para você alcançar toda a lição deste domingo. Então, vamos lá, meus irmãos, o primeiro subponto deste ponto nos diz assim: o que o amor é? 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo de número 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Então o apóstolo Paulo, ele vai descrever, o amor, ele vai demonstrar o amor que está faltando na igreja em Corinto, ou o amor que talvez esteja faltando na minha vida, esteja faltando na sua vida, na vida do aluno. E para que nós compreendamos isso, para que a igreja em Corinto compreendesse, ele vai trazer aqui alguma característica do amor. E essas características nós vamos analisar e comparar a nossa vida. Se não está faltando na minha vida, se eu tenho vivido isso, se eu tenho praticado isso, Então, se eu me enquadrar nessas características, aí eu vou entender realmente o amor e vou saber se eu estou ali amando, se eu estou ali fazendo a vontade de Deus. E aí a gente entende, que se tem o amor, aí, meus irmãos, a coisa se resolve, a coisa dá certo.
tá bom? Porque estamos ali segundo a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. Então vamos lá. A primeira característica é que o amor, ele é paciente. Olha só, o amor se mantém firme a despeito de qualquer oposição, dificuldade ou adversidade. Então, o amor, ele é paciente. Quando nós amamos, nós não nos precipitamos. Nós temos aqui a paciência, né, gerada no nosso coração. Nós somos pacientes. E não importa a dificuldade que nós estejamos passando, o problema que nós estejamos passando, porque o amor, ele nos capacita, né, a esperarmos o tempo certo, independente da situação, seja um problema de enfermidade, seja um problema de desemprego, perseguição, seja qual for o problema. Quando eu tenho amor, eu vou ser paciente, eu vou suportar, eu vou aguentar, eu vou esperar o tempo certo de Deus, né? O tempo de Deus agir. Então, eu preciso do amor na minha vida. E se eu sou um crente que eu sei esperar o tempo de Deus, independente da situação, mas eu estou ali paciente, confiando no Senhor, esperando em Deus, então é o primeiro passo de que eu tenho amor na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda característica do amor é que o amor é benigno. Mesmo quando me tratam mal, eu continuo amando. Então, olha só, irmãos, aí a gente pode ver se realmente nós somos crentes ou não, né? Se nós estamos ali seguindo a palavra que Deus tem para nós, a palavra de Deus na nossa vida. Como é que eu sei, né, se eu estou amando, se eu amo, se eu estou praticando o amor de Deus? É simples, está aqui, olha, eu vou continuar amando, mesmo quando alguém me trata mal, mesmo quando alguém me persegue, mesmo quando alguém quer puxar o tapete, quer ver o meu mal, quer ver a minha derrota, mas o amor não permite eu ser mal, porque o amor é benigno, ele é bom, eu vou continuar amando. Deus é amor, e todo tempo Deus é bom, porque Deus é amor. E quando eu amo, não importa se vão me tratar mal, o amor de Deus na minha vida vai me habilitar, me capacitar para eu continuar amando. Seja aquele que se acha, né, nosso inimigo, seja aquele que nos maltrata, que nos persegue, nós vamos continuar amando. E aqui é interessante, irmãos, porque o amor, ele não é somente um sentimento. Existem irmãos que estão orando muitos anos e dizendo: Deus, coloca amor na minha vida para eu poder amar. Só que a gente está entendendo aqui que o amor, ele é benigno, é uma atitude. Eu preciso amar. Eu preciso ter essa atitude de amar. Isso é bom, porque o amor é a pura bondade, é o amor de Deus que precisa estar na minha vida. Então, o amor é bondoso, compassivo, atencioso, agradável, até com quem não merece. Então, olha a importância do amor na vida do cristão, porque ele vai viver como Cristo vive. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira característica é que o amor regozija-se com a verdade. Mesmo que mentir pareça ser mais fácil, o amor alegra-se com o conhecimento da verdade, pois a verdade liberta. Meus irmãos, como é que eu vou saber se eu amo? Como é que eu vou saber que eu estou amando? Está aqui as qualidades, está aqui as características. Se eu amo, eu falo a verdade. Né? A mentira, às vezes, parece o caminho mais certo, parece o caminho mais rápido, mas esse não é o caminho que nós devemos trilhar, por mais que pareça ser mais fácil, mas a verdade deve ser o caminho do cristão. Então, quem ama, ele vai se regozijar com a verdade, ele vai se alegrar com a verdade, ele gosta de falar a verdade, ele fala a verdade, não mente, porque ele ama. Então ele se alegra com a verdade e não com a mentira. Então, se eu gosto de mentir, se eu vivo na prática da mentira, então eu não amo. É isso que nós estamos vendo aqui, porque a verdade é uma característica do amor. E se o amor está na sua vida, né, professor, está na vida dos seus alunos, então logo é uma qualidade, uma característica de alguém que ama a verdade. Outra característica aqui do amor é: o amor tudo sofre.
por mais que ele esteja ali sofrendo, por mais que ele esteja ali angustiado, né? Esteja passando ali uma situação decepcionante, um momento de tristeza, de decepção, mas o amor na vida dele, o amor na nossa vida, o amor no coração do cristão, vai habilitar esse cristão, vai qualificar esse cristão, e o amor vai fortalecê-lo para ele ser tolerante, continuar perseverando, e mais que isso, o amor vai trazer ao coração dele, por ser sofredor, porque ele tudo sofre, ele vai suportar, o amor vai capacitar para que eu e para que você suportamos, sejamos tolerantes, venhamos suportar, e mais que isso, tenhamos uma viva esperança, promovida ou colocada através do Espírito Santo de Deus. Esse amor sofredor vai fazer com que esse crente suporte tudo, sem perder a esperança de dias melhores, sem perder a esperança de que no momento certo, no momento de Deus, ele vai mudar a situação, ele vai mudar a realidade, Ele vê essa possibilidade da mudança na sua vida, através do Espírito Santo de Deus, e essa certeza quem dá é o amor, porque ele é sofredor. Se você tem sofrido, se você tem tido algumas desilusões, algumas decepções na sua vida, mas permanece acreditando, suportando, e uma esperança no coração de que Deus a qualquer momento vai mudar a sua situação, a sua realidade. Olha, isso é o amor de Deus na sua vida. Parabéns, continue, porque o Espírito Santo de Deus não vai trazer somente uma esperança no seu coração, mas ele vai trazer uma mudança real na sua vida, uma mudança real nessa situação que você está passando, que você está enfrentando. Glória a Deus. Vamos lá, mais uma característica do amor. O amor, tudo crê, tudo ele crê. Ainda que os outros não creiam, o amor vai habilitar, ele vai lhe preparar, lhe habilitar a crer, a manter a fé em Deus, a manter a fé no Deus que pode transformar, que pode mudar, através da mensagem do Evangelho, a mensagem do Espírito Santo. Então o amor, ele vai fazer com você permaneça, você continue de pé, continue firme, acreditando nas promessas de Deus. Às vezes nós deixamos de acreditar na palavra de Deus, às vezes nós deixamos de crer na promessa de Deus. Irmãos, está faltando amor na nossa vida, porque se o nosso coração estiver cheio de amor, nós vamos continuar amando a Deus e crendo nas suas promessas, crendo naquilo que Deus prometeu, que está na sua palavra. Nós não vamos desanimar, não vamos perder a fé, vamos continuar crendo, porque o amor tudo crê. Mais uma característica do amor é que ele tudo espera, complementando aí a característica anterior, que o amor tudo crê, então logo ele tudo espera. Mesmo que a esperança de todos já tenha morrido, o amor guarda o cumprimento do plano de Deus. Olha só, que maravilha, não é? Quando nós temos o amor de Deus no nosso coração está cheio de Deus, logo também ele é paciente, ele tudo espera. A gente observa as pessoas se desesperando, por qualquer situação, por tudo. Quando a pessoa tem o amor de Deus na sua vida, o amor capacita esse crente para que ele continue firme, continue esperando nas promessas, na palavra, naquilo que Deus falou, e esse crente vai ser vencedor, ele vai alcançar, porque aquele que espera, alcança, aquele que busca em Deus, ele vai alcançar. Então o amor vai habilitar isso. Mais uma característica, o amor tudo suporta. Abre mão de privilégios em favor dos irmãos, especialmente quando eu penso que não posso mais suportar certas pessoas ou circunstâncias, o amor permanece firme diante do sofrimento. Então, olha só, irmãos, o amor tudo suporta. Nós vemos muitos irmãos, como nós falamos, costumamos falar, irmão de pavio curto. Qualquer coisa se estressa, qualquer coisa ele perde ali a paciência, ele já se exalta, já começa a falar as palavras duras, porque está faltando amor no coração dele, porque o amor tudo suporta. O amor, irmãos,
É um presente de Deus para a nossa vida, para nós termos a nossa vida aí na direção de Deus. Vai nos ajudar no nosso dia a dia a suportar, a olhar diferente, a ter um sentimento diferente diante das circunstâncias, diante das situações, nas situações de estresse, situações desagradáveis, no trânsito, é alguém que lhe fechou e aí já sobe uma ira, você já fica ali querendo perder o controle, e o amor, ele vai nos habilitar a ter uma vida melhor, uma vida serena, uma vida mais calma, sossegada, em paz, porque ele vai nos habilitar para nós vivermos em todas as circunstâncias, em todos os momentos, ao negociar, ao estar na família, ao estar no trabalho, no ministério, suportar os levantes, continuar confiando, continuar crendo, continuar esperando. Então o amor é isso, é a habilitação, é a capacidade de Deus, é o agir de Deus na nossa vida para nos melhorar, para edificar a nossa vida e edificar também a igreja de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, nós temos também aqui, mais outras características que nós vamos ver mais na frente, que é o amor jamais acaba, o amor permanece e o maior de todos é o amor. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, segundo subponto da nossa lição, nos diz assim, o que o amor não é? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, nos diz assim, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Olha só, nós vamos ver agora características que nos mostram que não é o amor. Então, se essa característica aqui está presente na sua vida, você vai trazer essa reflexão para os seus alunos e conversar com os seus alunos. Você, professor, vai dizer para os seus alunos, olha, isso aqui é muito importante para nós. Porque se tem as qualidades do amor presente na sua vida, então logo você ama, logo você está andando ali como Deus quer. Agora, se essas qualidades aqui, ou essas características do que não é o amor, estiver presente na minha vida, na sua vida, você vai compartilhar isso com seus alunos, então logo nós não amamos. E aí a gente está distante de Deus, a gente precisa mudar essa realidade aqui, tá bom? Então veja com seu aluno aí. Vamos lá, meus irmãos. Primeiro, o amor não arde em ciúmes. Olha só, a característica do ciúme na vida do cristão é uma demonstração real do que ele não ama. Às vezes, a pessoa fica com inveja do outro, porque foi apresentado ao ministério, porque foi separado ao diaconato, porque agora a pessoa vai ser um líder. Aí aquele irmão, aquela pessoa fica com ciúme, fica com inveja, tem ali a presunção de achar, não, era para eu estar ali naquele lugar, era para eu estar fazendo aquilo, eu ia fazer melhor, eu ia fazer com excelência. A pessoa não sabe fazer nada. Então, o que é isso daqui, irmãos? Não é o amor, é o ciúme, está com ciúme, é um sentimento ruim, quer ver o mal do outro, não ajuda, quer ver a derrota, o fracasso, porque ele acha que era ele que deveria estar lá. Então, o ciúme é uma marca de quem não tem o amor de Deus na sua vida. Ele fica incomodado com o sucesso do outro, ele fica incomodado com o trabalho do outro. Se alegre pelo sucesso do irmão, se alegre pelo sucesso do outro, se alegre pelo sucesso, a conquista do próximo. E aí, com certeza, Deus vai proporcionar que você viva também as suas conquistas, os seus sucessos. Segunda característica, o amor não se ufana. Olha, o amor, nós vimos no início que o amor é justamente aquela ferramenta que ao ser vivido, ao colocar em prática na nossa vida, ele vai nos livrar do egoísmo, ele vai nos livrar da vaidade. E é o que está colocando aqui, olha. Mesmo quando, às vezes, a gente fez algo extraordinário, algo maravilhoso, aí a gente tem aquele sentimento, poxa, olha, eu sou bom mesmo, olha, o amor ele não vai permitir isso. Ele vai fazer que você entenda que aquilo que você fez não foi para o seu engrandecimento, mas foi para benefício do outro. Não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Então você vai entender que aquele ato que você fez, aquele sucesso que você teve, aquele resultado que você teve, foi para benefício do próximo e para glorificação de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Então, se há vaidade, não é amor, tá bom?
Vamos entender isso. Olha, terceiro, o amor não se soberbece. Mesmo quando eu penso que estou com a razão, o amor não é altivo e não tenta dominar os outros. O amor se preocupa em dar-se e não em afirmar-se. Então, olha só aqui, é mais uma característica. Se você vê alguém que é soberbo, você vê que alguém tem esse sentimento, né? Ele realmente se acha melhor, ele realmente se acha mais capacitado, ele realmente se acha mais importante. Irmão, isso aqui é um sentimento demoníaco, e ele é soberbo por isso, ele acha que ele é maior. Então logo nós sabemos, isso não é característica de quem ama, então logo está faltando o amor aí, porque se eu amo, o amor não vai permitir que eu seja altivo, né? Que eu me sinta melhor que os outros, então logo eu posso dominá-los, né? Eu posso dominar, eu que tenho que liderar, porque eu sou mais capacitado. Os outros não têm a capacidade, aí eu vou dominar, eu vou conduzir, eu vou dirigir. E não é assim que funciona o amor, tá bom? Quarto, o amor não se conduz inconveniente. O amor ele não se comporta de forma incoerente, inconveniente, desagradável, egoísta. Não, isso não é amor. Se alguém age assim, né, chega nos lugares de forma inconveniente, se achando melhor, constrangendo os outros, diminuindo os outros. Às vezes a gente vê a pessoa constrangendo o outro. Isso daí, irmãos, não é uma prática de quem ama, porque quem ama, ele vai agir de forma coerente, ele vai amar o outro, ele, em vez de diminuir, ele vai promover. Essa é a forma ideal de nós procedermos. Não é eu chegar e humilhar, diminuir, menosprezar. Não, eu tenho o amor de Deus na minha vida, eu quero o bem do outro. Eu vou tratar de forma digna. Em vez de eu diminuir, eu vou promover o outro, eu vou exaltar o outro. É assim que eu vou agir, porque o amor, ele não age de forma inconveniente, ele vai agir de forma coerente com aquilo que nós aprendemos de Deus. Se tem essa qualidade na sua vida, meu irmão, mude agora, mude já a sua forma de ver, a sua forma de tratar. Em vez de entristecer as pessoas, deixe as pessoas alegres. Tenha sempre uma palavra boa, branda, uma palavra agradável que promova o irmão. Vamos lá. Quinta característica do que não é o amor. O amor não procura os seus próprios interesses. Olha só, mesmo quando eu tenho muito a ganhar com isso, o amor, por um ato de vontade, procura servir ao invés de ser servido. E essa é uma característica de quem não ama. Ele só quer ser o primeiro, ele só quer ser o melhor, ele quer ser servido, ele quer ser destacado, ele primeiro quer chegar, ele primeiro quer comer, ele primeiro quer desfrutar, ele primeiro quer aparecer. Tem um evento, ele quer estar lá na frente, para sair em primeiro lugar nas fotos. Mas não é só porque ele gosta de tirar foto, não. É porque aqui há um sentimento, um sentimento que não é do Espírito Santo, é um sentimento diabólico. Ele quer aparecer, ele quer estar no holofote. Não é aquele irmão, né, que você sabe que ele gosta de tirar foto, ele quer sempre estar ali, né, marcando presença. Não, é a motivação dele que é errada. Não, eu sou bom mesmo, então eu tenho que ficar na frente, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser servido. Quem ama não é assim. Quem ama, ele não busca os seus próprios interesses. Ou seja, ele prioriza o outro. Não é que ele não vá querer o bem para a sua vida, não é que ele não vá querer também benefícios para si, não é isso. Mas o sentimento dele é de priorizar o outro, promover o outro, servir o outro, não ser servido. Continuando, o amor não se exaspera. A ideia é não ser uma pessoa melindrosa, nem estar predisposto a ofender. O amor não desiste de treinar outros na justiça, mesmo diante de falhas e provocação. Então, olha só, irmão, o amor, ele não está presente numa pessoa que é irada, só vive aborrecida, só vive irada e fala, né, grosseiramente com os outros. Não, o amor não se exaspera, ele não se ira. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Quem ama sempre tem uma palavra boa, quem ama sempre tem uma palavra agradável, não vive irritado, não vive aborrecido.
não vive com raiva, não. Então, se você anda estressado, aborrecido, trata mal o outro, palavras grosseiras, olha, está faltando amor na sua vida. O amor não se exaspera, ele trata o outro com delicadeza, ele tem sempre uma palavra agradável, né? Ele não vai se irar, tá bom? Então, muito importante isso daqui. Continuando, o amor não se ressente do mal. Então, esse sentimento aqui é um perigo para nós. Perigo de nós nos tornarmos refém, prisioneiro do nosso próprio ódio. Eu estou com raiva do irmão, eu estou com ódio do irmão. Olha, irmãos, isso vai fazer eu me tornar um escravo, um prisioneiro do meu sentimento. Eu vou dormir, está lá, estou aprisionado. Eu acordo, vou para o trabalho, mas eu estou aprisionado aqui no ressentimento do mal, um sentimento de vingança, de querer o mal. Eu me torno prisioneiro, eu me torno refém. Mas quando eu amo, não. Quando eu amo, há liberdade. Não há como eu ser escravizado pelo sentimento de ódio, sentimento de amargura. E nem eu fico refém, aprisionado, e nem o outro também, porque eu libero perdão, eu perdoo, eu peço perdão. Então, o amor não se ressente do mal, mas ele ama, ele perdoa, ele libera perdão. Isso é muito importante para nós. Por último, o amor não se alegra com a injustiça. Então, olha só, às vezes acontece alguma coisa de ruim, aí a gente fica, olha, bem feito, eu sabia que ia dar nisso, olha, bem feito, né? Ele mereceu. Não, irmão, o amor, ele não age dessa forma. Ele não se alegra com a injustiça. E aqui há algo interessante que o comentarista colocou, porque esse sentimento de injustiça, né, que não é prática do amor, não é prática de quem ama, não é só com os nossos amigos, não é só com quem a gente conhece, mas também, mesmo que a outra pessoa esteja merecendo, né, aconteceu algo, a pessoa mereceu aquilo, mas o amor, ele não permite com que eu venha me alegrar, né, com a derrota, com a situação do outro. O amor não permite isso, por mais que a pessoa mereça, mas a gente vai estar ali amando, a gente vai sentir também a dor, ou pelo menos é para a gente sentir, né? O desespero, a angústia, a tristeza do outro. Por isso que a Bíblia fala, olha, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Esse deve ser o nosso sentimento. Aconteceu mal, não posso me alegrar. Aí alguns crentes dizem assim, morreu um criminoso, bem feito, já foi tarde, -1, que Satanás te espere lá no inferno. Não, irmão, quem ama não age dessa forma. Quem ama não pensa assim, né? É uma alma. Nosso sentimento deveria ser de tristeza. Olha, se perdeu uma alma. Esse deveria ser o nosso sentimento, não de alegria, porque quem ama não se alegra, né, com a injustiça ou com a situação, mesmo que a pessoa mereça, ele não vai se alegrar, porque tem Deus no coração dele. Vamos lá, meus irmãos, terceiro subponto dessa lição, a aplicação prática do amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos, se nós pegarmos o que já foi estudado no capítulo 6, né, de 1 Coríntios, o contexto, não é, toda a situação que nós já vimos, as brigas entre os irmãos, as contendas, irmãos levando o outro diante dos juízes, diante dos tribunais, toda a problemática, toda a confusão que havia na igreja, tudo aquilo que nós já estudamos anteriormente, a desunião, facções, tudo isso teriam sido resolvidos se os irmãos estivessem vivendo ali na prática do amor. Se os irmãos estivessem ali amando uns aos outros, se os irmãos estivessem ali valorizando uns aos outros, né, vivendo a prática do amor, as características do amor, suportando, sofrendo, crendo, esperando, todos esses problemas seriam resolvidos se tivesse ali naquela igreja não somente os dons espirituais, mas também o amor de Deus, que vai ser ali a base, a estrutura, né, para que haja o bom uso, para que haja a boa prática e a igreja seja edificada.
E se nós aplicarmos o amor em todos os problemas da igreja, hoje, a igreja nos nossos dias, meus irmãos, não vai ser diferente. Todo problema, toda situação serão resolvidos, serão solucionados, porque o amor é o caminho mais excelente. Então nós precisamos entender que nós precisamos praticar o amor. Ele é o caminho mais excelente, irmãos. Todos os problemas vão se resolver. Ora, se eu amo, eu não vou levar o meu irmão na justiça. Eu vou ter maturidade, eu vou ter sabedoria para tratar com o meu irmão. Se eu amo, eu não vou ter inveja do irmão. Se eu amo, eu não vou querer o lugar, a vaga do meu irmão. Não vou ficar com ciúme porque ele foi apresentado ao pastorado, ele está desenvolvendo um trabalho ali maravilhoso. Se eu tenho amor, não terei nenhum problema com isso. Nós teremos uma igreja forte, uma igreja madura. Então precisamos ver a importância e aplicar o amor hoje, na igreja hoje, para que nós vejamos aí os problemas sendo solucionados, os problemas sendo resolvidos e a igreja crescendo, avançando pela fé, amadurecendo cada vez mais e o nome do Senhor sendo glorificado e a igreja toda sendo edificada. Então, professor, traga essa lição para os seus alunos no domingo, mas com amor, com paixão, para que o aluno seja impactado com essa palavra, seja impactado, né? A sua vida seja impactada. Essa palavra está impactando o meu coração, estou sentindo a presença de Deus aqui. Que você também sinta a presença de Deus aí, e quando for ministrar no domingo, você seja impactado, e a presença de Deus alcance os seus alunos, e o Espírito Santo haja no coração deles, haja na vida deles, para que todos nós sejamos impactados, e vejamos aí o crescimento da igreja. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, terceiro ponto da nossa lição: o amor é maior que tudo. Primeiro subponto: dons passam, amor não. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então, irmãos, olha o comentarista fechando aqui com chave de ouro, para nós compreendermos. O amor é maior que tudo, é o mais importante. Os dons espirituais são bênção de Deus para nós, isso é indiscutível, são reais, estão presentes na igreja, não foi só lá para o tempo lá dos apóstolos, dos discípulos, não, são reais, estão presentes na igreja, são bênção de Deus, é uma demonstração do seu reino, né, visando o crescimento e desenvolvimento do seu povo, o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual da igreja. Mas o comentarista coloca aqui, que é o que a Bíblia nos afirma, é que eles passarão, os dons passarão, os dons terão fim. Quando Jesus voltar e nos tornarmos plenos nele, então não haverá mais necessidade dos dons. Não tem mais por que existir os dons, porque agora nós já fomos transformados, né? Nós já fomos transformados, somos já plenos na pessoa de Jesus. Não há mais necessidade de dons. Porém, o amor, ele vai permanecer. O amor nunca se acaba, nunca vai passar, ele vai permanecer. Os dons vão passar. Não vamos mais precisar dos dons, mas o amor, ele vai continuar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ame agora, ame aqui, e esse amor vai permanecer lá, naquele dia glorioso. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, o amor deve ser preservado, praticado, né? Hoje, vivido, nos preparando e amadurecendo a nossa vida para aquele grande dia. Glória a Deus. Então, o amor jamais acaba. Dons passam, amor não, o amor permanece. Segundo subponto, sinal de maturidade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, que nos diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha, chega um momento em que Paulo diz que abandonou as coisas de menino. Que coisas eram essas que Paulo estava falando? O egoísmo, o exclusivismo, a gente acha que a gente é alguma coisa, a gente acha que é mais espiritual que todo mundo, mas chega um momento que isso passa, é o que Paulo está falando, pois ele quis buscar coisas maiores,
né? Ele deixou aquelas coisas para galgar, para alcançar coisas maiores, melhores, mais excelentes. É isso que Paulo está falando. E o amor, ele caracteriza a vida de um discípulo de Cristo, né? É o amor que vai provar que ele é um crente maduro espiritualmente, que ele é um adulto espiritual, né? De que forma? Amando os outros com o amor de Deus que já foi derramado no coração. Então, como crente, você vai compartilhar isso com seus alunos, que ele deve deixar as coisas de menino, como Paulo fez. Deixar aquele sentimento de vaidade, de querer aparecer, de querer ser melhor, de achar que é o bambambam, que só ele sabe, que só ele faz. Não, deixa isso. Para quê, irmãos? Para nós vivermos um outro tempo, para nós vivermos uma outra dimensão, uma outra esfera, uma esfera espiritual, um amadurecimento espiritual, deixar de ser menino, deixar de meninice, e agora ser grande espiritualmente, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E como é que eu começo isso? Como é que eu começo a trilhar esse caminho? O amor é o caminho mais excelente. É amando a Deus, é amando o próximo, entendendo que não tem a ver comigo, tem a ver com o próximo, com a igreja. Amar a Deus, amar o próximo. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro subponto, o amor jamais acaba, é o dom maior. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Então, meus irmãos, chegando ao final da nossa lição, o texto de Coríntios, né, esse texto em apreço que nós estamos estudando, ele vai apresentar o amor junto com a fé e a esperança. Olha, que coisa maravilhosa, não é? Esperança na vida do crente, que coisa boa, que coisa forte, que coisa impactante. A fé, que coisa maravilhosa, né? Crer no impossível, ver aqui, ver o invisível, fé maravilhosa. E Paulo ele vai dizer, olha, irmãos, no final vai permanecer aí a esperança, a fé e o amor. Mas ele vai dizer, o maior desses é o amor. Se você tiver de escolher entre esperança, fé e amor, sem dúvida nenhuma, a recomendação de Paulo, a recomendação bíblica, escolha o amor. Bendito seja o nome do Senhor. Isso acontece justamente porque a fé e a esperança apontam para o amor. A base de tudo é o amor. Não existe esperança, não existe fé sem amor, como nós vimos. Então, permanecem a esperança, a fé e o amor, mas o maior desses, o principal, é o amor. O contraste de Paulo entre a natureza temporal dos dons e a natureza eterna do amor revela uma característica impressionante. O amor jamais acaba, por isso o amor é bom e firme alicerce para todos os nossos atos, inclusive como sustentáculo da nossa família. Não é? Então, Paulo ele faz essa comparação, esse paralelo aqui entre dons e amor. Os dons são importantes? Super importantes, são atuais. É uma realidade para a nossa geração, para o nosso tempo, para a igreja de Cristo. Paulo mostra a importância, mas ele vai falar que o amor é o mais importante para ser usado em tudo aquilo que nós fazemos, seja ministerial, seja na igreja, na família, no trabalho, em todas as áreas, o amor é fundamental, não pode faltar na nossa vida. Vamos lá para a aplicação pessoal? O propósito de Deus para os dons espirituais é que eles sejam exercidos com amor. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de existir os dons espirituais. O propósito de Deus é que eles sejam utilizados, que eles sejam praticados, exercidos, mas com a motivação certa, pautados, respaldados no amor. Glória a Deus. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa lição. Espero que vocês tenham gostado, nos acompanhado e aprendido. Olha, essa palavra mexeu muito no meu coração, né? Um conselho, uma orientação para nós de Deus, para nós vivermos o amor. Toda a nossa atitude, todo o nosso pensamento, os nossos gestos sejam pautados no amor.
Muito obrigado a todos que esteve conosco aqui na nossa pré-aula da EBD Inovadora, nossa Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita que você esteve conosco até agora, aperte aí, se inscreva no nosso canal, aperte no sino de notificações para você ser avisado toda vez que colocarmos um vídeo novo e nos ajude a crescer, continuar crescendo, abençoando vidas e construirmos uma escola bíblica dominical, a nossa EBD Inovadora. Meus irmãos, você também pode apoiar o nosso trabalho, apoiar o nosso canal se tornando membro. Você paga um valor aí, todo mês, e você estará nos ajudando a continuar divulgando, abençoando vidas e quem sabe, comprando aí um equipamento melhor para nós proporcionarmos uma imagem melhor, um áudio melhor para os nossos irmãos e assim continuar crescendo, tá bom? Então, se você puder, se você quiser, você pode estar se tornando um parceiro nosso, um parceiro da EBD Inovadora, se tornando um membro do nosso canal e vamos juntos aí então abençoar o nosso Brasil em nome de Jesus. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Graça e paz a todos.